Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 24, do capítulo 20 do Evangelho de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, ele não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: ora, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no lugar do seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. Eu vou ler o verso de número 25 de novo. Vou começar o 24 de novo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e se não meter no lugar dos cravos, e não meter a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é o que levou Tomé não crer. Há aproximadamente 14 anos atrás, eu estava dentro de um lugar muito simples, uma casa de madeirite, um barraco. E me pediram para eu orar por uma pessoa que estava passando por um momento difícil, um vale na sua vida. E quando eu comecei a orar por aquela pessoa, ela começou a pegar um pedaço de papel e a rasgar. E eu vi literalmente que aquela moça já não acreditava mais que Deus pudesse fazer alguma coisa na vida dela. Ela era nora de uma mulher muito usada por Deus. Uma senhora que tinha dom de revelação, que pessoas desciam aqui no heliparque, aqui já desceu pessoas do heliparque de helicóptero aqui, que foi pego pelo motorista e foi levado até a casa dessa mulher para ela orar por essa pessoa, para ela entregar uma revelação para ela. Era uma profetisa de Deus, muito usada pelo Senhor. Possivelmente aquela mulher já viu grandes sinais acontecer. Mas naquele momento, enquanto eu orava por ela, Deus falou assim comigo: Anderson, essa mulher, ela não acredita mais que eu possa fazer alguma coisa por ela. Eu vim para casa, ministrei na vida dela, vim para casa. Na época eu morava nessa mesma rua aqui, rua Itajubá. Ela no final dessa rua, ela deixa de ser Itajubá, porque Itajubá vira à direita. Se você continuar indo em frente, ela continua sendo Ondas Verdes. Eu morava, na época, numa oficina, onde, como eu já fiz menção aqui, eu dormia no banheiro da oficina. Tinha 2 banheiros da oficina, um era meu quarto, é claro, ali era meu quarto, tinha 2 banheiros. Eu falei, um tudo bem, mas o outro é meu quarto. Tempos muito difíceis, minha mãe cozinhava lá em Tatuí, meu pai pegava o cometa, às vezes vinha trazer comida para mim, eu botar na geladeira e passar a semana inteira comendo. Pai e mãe é meio louco, faz umas loucuras pelos filhos. Eu não estava nem aí para nada. Eu sempre fui uma pessoa desprovida de muita coisa, mas eu nunca tive mimimi comigo, sempre ficaria a vida de frente. E eu voltei para casa pensando naquilo. E ali naquela oficina, eu e Deus ali pensando, passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor falou comigo sobre esse texto. Eu estava lendo a Bíblia e quando eu li esse texto, uma voz gritou dentro de mim. Eu nunca mais esqueci essa voz, essa mensagem. Essa mensagem eu guardo no meu coração para sempre. É uma das mensagens que mais marcou a minha vida. Esse tema mexe muito comigo. O que levou Tomé
a não crer? Essa pergunta ecoou dentro de mim. Porque quando essa pergunta ela gritou dentro de mim, essa voz gritou dentro de mim, eu continuei lendo a Bíblia. E eu achei um texto na Bíblia que mostra que Tomé, de todos os discípulos que andavam com Jesus, Tomé, exatamente Tomé, o Tomé que ninguém jamais colocaria no seu filho o nome Tomé. Você nunca vai encontrar por aí, esse não é o nome do seu filho, Tomé. São dois nomes que eu lembro que ninguém colocaria o nome, é Tomé e Judas, ninguém colocaria no filho. Eu tenho 3 filhos. Um dos nomes deles realmente foi feito em algumas partes em homenagem. O sábio Asaf, sábio porque era um jogador do Flamengo que eu sempre admirei, sempre achei um nome bonito. E o Asaf por ser um grande salmista bíblico. Eu jamais colocaria o nome do meu filho Tomé. Mesmo tendo uma revelação que mudou completamente a história de Tomé para a minha vida. Porque o que fizeram com Tomé, nunca mais Tomé vai voltar a ter de volta a mesma credibilidade que ele teve quando recebeu o chamado do Senhor. Tomé, o texto diz, nós podemos ir lá nesse texto que está em João também, volte atrás, em João capítulo 11, versículo de número 16, nós vamos achar um texto que mostra que Tomé, entre todos os discípulos que andava com Jesus, Tomé era um dos caras, ou se não o cara mais crente que andava com Jesus. Por mais que você conheceu Tomé por causa de um ato, por causa de uma incredulidade, Tomé tem uma história incrível. Acabaram com Tomé por causa de um dia mau de Tomé. Está escrito aqui, João 11, verso de número 16, diz o quê? Disse-lhe, pois, Tomé, não é isso? Didimo aos seus discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Não é isso que está escrito? E disse-lhe Tomé, vamos nós também para morrer com ele. Sabe o que acontece aqui? Quando Tomé diz isso, tem um histórico por trás. Tentaram prender Jesus. Jesus escapou da mão dos seus perseguidores e fugiu. Porque existe um momento das nossas vidas, queridos, que se faz valer a pena fugir. Não dá para querer se achar super-herói a vida inteira, ser valente a vida inteira. Existem momentos na vida que o vento bate com tanta força que você precisa viver o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o cristão é como uma palmeira. A palmeira ela tem uma habilidade incrível. Quando o vento sopra muito forte sobre aquela árvore, ela se inclina ao ponto das suas folhas tocarem ao chão muitas vezes. Mas quando o vento passa, a palmeira volta, fica de pé no mesmo lugar e continua no mesmo lugar. Eu profetizo, em nome de Jesus, o vento vai passar. Você vai permanecer de pé no mesmo lugar, porque você é a palmeira do Senhor. São habilidades que você tem que criar na vida para sobreviver. Pessoas que estão aqui, mas só Deus sabe como está. Gente que achou que a vida não tinha mais jeito. Pessoas que sepultaram quem mais amava e a vida acabou. E que agora tem que criar um tipo de habilidade para continuar vivo, para continuar de pé, para continuar sobrevivendo. Porque a vida é uma aventura, a vida não é um barco.
coração. A vida é feita para homens e mulheres de verdade encarar ela, ter habilidade para vencer. Porque se você não estiver firmado na rocha, na palavra de Deus, se você não for mente, se você não tiver personalidade, o diabo vai fazer. Qualquer vez que você tira a sua própria vida, ou que você comece de volta, ou comece de novo, ou comece para ter uns agora com muitas pessoas para fugir uma porta de escape. Mas aquele que está em Cristo Jesus, o vento vem. Ele não sabe o que fazer, mas ele se esconde debaixo da sombra do Onipotente. E lá ele estará seguro, esperando o vento passar, porque o vento passa. O vento passa. Tomé tomou um tiro de 12. O texto diz, eu vou contextualizar para você entender. Tenta prender Jesus. Jesus foge. Quando Jesus foge para uma outra região, os discípulos que estão com Jesus também vai com Jesus, porque quem é discípulo, aonde o mestre está, o discípulo vai. Discípulo de verdade não abandona mestre. Então os discípulos seguem Jesus. Jesus está distante. Chega a notícia até Jesus. Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo. Quando Jesus diz, olha, nós precisamos retornar, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. Os discípulos falam, Senhor, se está dormindo, então ele está seguro, está tranquilo. Jesus então fala abertamente, Lázaro, meu amigo, nosso amigo, está morto. Mas eu vou acordar. Essa palavra é profética. Talvez alguma coisa morreu em tua vida e está dormindo. Escuta! Ele vai vir para acordar! Ele vai vir para acordar! Quando então Jesus declara para o seu discípulo, olha, Lázaro está morto, eu vou lá acordar, eu vou ressuscitar Lázaro. Quando Jesus dá essa notícia para os discípulos, nós vamos voltar. Sabe o que os discípulos dizem? Senhor, nós viemos de lá agora, porque tentaram nos matar. Se a gente voltar lá, não vai morrer lá. Enquanto os 11 que estão aqui, estão todo mundo tentando botar pânico em Jesus, está todo mundo preocupado com a própria vida, Tomé se levanta no meio dos 12, Tomé, e diz, sabe o quê? Ei, vamos nós com ele, para morrer também com ele. Até agora você só ouviu falar que Tomé era incrédulo. Talvez até agora você só ouviu dizer que Tomé era um cara cheio de defeitos, não creu. Tomé é sinônimo de quem não tem fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos avaliam, nos dão um diagnóstico por causa de uma atitude, por causa de uma ação, de uma palavra. Quando Jesus chamou Tomé porque sabia quem era Tomé. Alguma coisa Jesus viu em Tomé. Esse menino para seguir Jesus, ele teve que abandonar tudo. Por quê? Para seguir Jesus, eu vou ter que deixar algumas coisas de lado. Tem que abandonar muita coisa. Tomé era crente. Não só crente, Tomé era um dos mais, se não o mais crente de todos. Agora, não te choca a ideia de alguém tão crente como esse? Que a história dele é apagada. Tem riscado a história de Tomé, porque todo cristão conhece Tomé por causa da falta de fé. Tomé, no momento de caos, no momento mais difícil, ele se levanta, o único que diz, olha, nós vamos lá também para morrer com ele. Agora a pergunta que ecoa, a pergunta que não quer calar é, o que foi que levou Tomé a não crer? O que leva um homem, o que leva uma mulher que vê sinais, prodígios e maravilhas a olho nu? Tomé, ele viu
braço crescendo na frente dele. Pessoas chegarem cego, Jesus só botar na mão assim, passar louco, cuspir e falar, veja, e o cara voltar a ver. O que leva alguém que vê um homem tão violento, que andava sobre as águas virou asfalto para ele, ele quebrou a lei da gravidade, ele andando por cima das águas, Tomé viu a olho nu. Tomé estava no dia da multiplicação de pães, que Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas. Tomé estava pregando para uma multidão de pessoas. Tomé não, Jesus está pregando para uma multidão de pessoas. E falta alimento para aquele povo. Jesus chama os discípulos e diz, olha, dá um jeito na vida deles. Porque Jesus, ele não se preocupa só com coisas grandes, se preocupa também com coisas que parecem pequenas, mas que você é extremamente importante. E você sabe do que é que Deus está falando. Tomé viu a olho nu ele pegar 5 pães e 2 peixinhos e fazer soprar e começar a fazer multiplicar o pão e alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e... O que leva alguém que estava exatamente nesse dia, tão cheio de fé, a dizer, vamos nós lá também com ele, para morrer com ele. Porque para fazer isso tem que ter fé. Vivemos um tempo atrás aí uma pandemia, que bastou alguns miseráveis humanos, abutres, começaram a noticiar 24 horas morte para todo quanto é lado. E gerou pânico na sociedade inteira. E as pessoas entraram para dentro de casa. Agora está alguém vendo a morte da frente dele. E mesmo assim ele diz assim, ó, vamos nós lá para morrer com ele. Para fazer isso tem que ter muita fé. Tem que estar muito cheio de Deus. O que leva alguém que estava nesse dia, viu Jesus chegando em Betânia. Jesus chegou e disse assim, aonde colocaram ele? Não, Senhor, porque já faz, não quero saber, eu só perguntei aonde colocaram o meu amigo, porque se é meu amigo, eu vim atrás dele e não vai permanecer morto. Se é meu amigo, eu vim para ressuscitar. Aonde colocaram ele? Tomé viu a olho nu, Jesus chegando na frente do túmulo e dizendo assim, ó, ei, tirem a pedra. Os homens moveram a pedra e ele viu a olho nu Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele homem se levanta, que estava louco, e começa a andar. E Jesus disse, desatem ele. Tomé viu a olho nu coisas que hoje a gente vê escrito. Tomé viu a olho nu. O que leva alguém que viu ele fazer coisas extraordinárias. Um dia, essa mesma pessoa, os discípulos se reuniram e disseram assim, Tomé, vem cá, a gente vimos ele ressuscitou Tomé. O que levou Tomé a dizer assim, ó, vocês estão dizendo que viram ele? Nós vimos Tomé, ele veio aqui. Não, vocês estão dizendo que viram ele? Não, nós vimos Tomé. E Tomé diz, olha, na moral, se eu não tocar nas feridas da mão aqui onde os pregos entrou, se eu não tocar nos buracos para eu sentir e eu ver, se eu não tocar aqui do lado dele onde um soldado romano furou que eu vi, que saiu água e sangue, se eu não tocar ali, eu não acredito. Porque o ser humano, irmão, ele não é uma máquina, ele é um ser pensante. Não adianta contar a história de carochinha para um ser humano, porque ele raciocina.
a não ser que seja um bocó. O ser humano ele é complexo demais, ele soma as coisas. Um dia você acorda bem. Um dia você está voando, mas tem dia que você acorda, parece que o mundo acabou. O mundo desabou. Você não tem vontade de viver mais, você não tem alegria mais. Uma opressão invade seu coração, a sua alma, e você fica em desespero. Você acha que já não tem mais jeito para nada mais, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com tudo. Por que isso, pastor? Porque você é um ser humano, você não é uma máquina. Aquilo em você não é fio elétrico, é veias que passam sangue. É normal você, às vezes, ter medo. É normal, às vezes, você entrar em parafuso. É normal, às vezes, você ter vontade de parar. É normal. O que não é normal é você aceitar isso para sempre. O que não é normal é você jogar a toalha. Porque a Bíblia garante que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. E eu peço, Senhor, mas já foi cortada pelo toco, já está seco, não tem problema. Ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar e dar ramos novos. O que levou Tomé não crer? O que levou Tomé não crer? É viver as indagações da vida do dia a dia. Sabe por quê? O mesmo Tomé que viu ele triunfante, que viu seu mestre fazer coisas extraordinárias, um dia está no monte com ele orando. De repente se aproxima luzes, cavalos e cavaleiros. E naquele lugar, no monte de oração, onde o seu herói está, ele vê soldados se aproximando dele, pegando ele, prendendo ele. Começa a sessão de espancamento nele. Tomé, ele entrou em parafuso. Porque quando Tomé olhou e disse: espera aí, mas ele é o filho de Deus, ele é um Deus poderoso, eu parei minha vida por causa desse cara, agora olha aí o que está acontecendo. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa. Quando Tomé começou a raciocinar, e escuta, tem momentos na vida que se você for pela lógica, você vai desviar. Tem momentos na vida que a única coisa que você tem para viver é a fé. É esquecer até ter o intelecto do lado e continuar adorando a Ele, independente do vale que você esteja passando. Adore ao Senhor e ponto final e acabou. E depois Ele se explica. Porque tem coisas que não fecham. Tomé agora está vendo o herói dele. Aquele que andou sobre as águas. Aquele que ressuscitou Lázaro. Uma mulher do fluxo de sangue de 12 anos só tocou na olas do seu vestido e foi estancado na hora, curada. Tomé, ele viu a filha de Jairo sendo ressuscitada por ele. Agora, a fé triunfante que estava naquele homem, de repente parece que começa a se esvair. Começa a ir embora. Aquela bexiga gigante, aquele balão gigante, parece que foi furado. E Tomé começa a passar por uma crise de identidade. Tomé começa a passar por uma crise existencial dentro de si. Tomé vê os soldados agora batendo ele, espancando ele. Tomé vê as pessoas zombando dele. Ué, tu não és o filho de Deus? Como ele estava com os olhos fechados, ele falou: você profetiza quem está te batendo agora. Tu não é profeta? Tomé entra em parafusos, irmãos.
como você que está aqui, talvez não tenha só coragem de falar, mas está em parafuso. Está se perguntando, meu Deus do céu, que doideira é essa? Aonde o Senhor estava quando aconteceu aquilo? Porque quando o Senhor não interviu, onde o Senhor estava, onde o Senhor deixou. Isso é vida real. Nós estamos empolgadíssimos e amamos as palavras proféticas, porque isso nos dá combustível para continuar. Mas às vezes vale a pena sentar e encher na ferida, para que o Senhor possa curar ela. Talvez tenha alguém no nosso meio, talvez não tenhamos certeza que tem alguém no nosso meio assim, sangrando. Alguém que cumprimenta as pessoas sorrindo, mas não sabe o vale que está passando. Só Deus e essa pessoa sabe o tamanho do vale que ela está atravessando. Calada, em silêncio. Talvez precise até ir dar cabo na própria vida. Tomé se desesperou. Tomé desacreditou. Aí Tomé diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês dizem que vocês viram ele? É, Tomé, nós vimos ele. Ele veio aqui, nós vimos ele. Aí Tomé diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não tocar, eu não consigo acreditar, cara. Eu estou frustrado. Eu estou frustrado, eu estou cansado. Eu me senti traído. Eu me senti abandonado, porque eu acreditava que ele ia soprar e aqueles homens iam cair tudo. Porque eu aprendi a vida inteira, que ele era Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele ficou calado o tempo inteiro. Porque tem coisas que não se explicam. Porque que Deus tem todo o poder e às vezes Ele não faz. Tem coisas que você nunca vai entender. Que parada é essa? Que doideira é essa? Tomé entra em desespero, em crise existencial. E agora o cara que um dia estava com uma fé violenta, no alto da fé, disse assim, vamos nós também morrer com ele. Agora está dizendo, eu não acredito que ele ressuscitou, não. Não leva mal, mas eu não acredito. Se eu não tocar nas feridas dele para eu ver, se eu não tocar aqui do lado dele para ver, eu não acredito. Abra sua Bíblia de novo no Evangelho de João, no mesmo capítulo 20. Verso de número 26. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito real. Ela fala as fraquezas dos meus heróis. A Bíblia diz que Jesus chorou. Pedro negou. Quando falavam para mim de Jó, eu falava, cara, esse cara não existe. Inclusive a teologia diz que Jó não existe. Eu briguei na sala de aula com todo mundo, com o professor, para se não existe para você. Para mim ele existe, porque segundo a teologia, Jó é só um personagem folclórico. Para eles, para mim, Jó é um cara real. Ponto final. Mas quando eu vi a história de Jó, eu falava, cara, esse cara não pode ser, não. Aí quando você começa a ler, você vai ver que Jó era um cara igual eu e você. Quando está vivendo um dia mal dele, chegou um dia que ele falou assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Ele só não blasfemou contra Deus. Porque todo ser humano tem emoções por dentro. Todo ser humano tem perguntas que talvez algumas delas não serão respondidas aqui na terra. Aí está escrito assim, Evangelho de João,
capítulo 20, versículo de número 26. O que foi que Tomé disse? Se eu não tocar aqui nas mãos, se eu não tocar aqui do lado, eu jamais creio, não foi? Está escrito assim, o verso 26. E 8 dias depois, estavam eles outra vez e os seus discípulos dentro, e com ele estava também Tomé. E então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. 8 dias depois, estão os discípulos amedrontados, porque o Império Romano matou Jesus e está perseguindo a igreja, está perseguindo os cristãos. Eles estão todos reunidos dentro de uma casa, com portas trancadas, com medos. Porque o evangelho é fácil hoje para mim e para você, que não dá valor, falta em culto, não faz a obra. Às vezes não honra o Senhor nos dias, não honra nas ofertas, mas o cristianismo nasceu à base de sangue. Fazemos um pouquinho de coisa e achamos que fazemos muita coisa. Mas o cristianismo nasceu assim, à base de sangue. Agora estão os discípulos presos de novo. Olha o que o texto diz aqui, vamos ler de novo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. Com eles também estava Tomé. Chegou Jesus. E a Bíblia relata, vírgula, e estava as portas fechadas. E apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos estão todo mundo em pânico, desesperado, com medo. Mataram Jesus há poucos dias. A perseguição está violenta. Eles estão fugindo, com medo, estão presos em uma casa, porta trancada, cadeado na porta. Botaram aquelas madeiras que colocam na Bahia, lá nas portas de madeira. Talvez todo mundo encostado com medo do Império Romano acharem eles. Portas fechadas. Mas aí, Jesus se apresentou. Jesus apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. A revelação aqui é essa. As portas estavam fechadas, mas Jesus entrou. As portas estavam fechadas, mas Jesus entrou. Porque Jesus não precisa de porta aberta para ele entrar. Ele vai entrar nessa história mesmo de portas fechadas. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê a saída. Mas Jesus vai entrar nessa parada. Jesus vai entrar nesse meio de expectativa. Jesus vai chegar do nada. O texto não diz que Jesus bateu na porta e disse: olha, sou eu, abre a porta. Não, ele entrou. Estou aqui. E diz: paz seja convosco. Talvez você está aqui desesperado, assim, do Senhor para você nessa noite. Não se desespera. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ei, fica tranquila. Paz seja convosco. Ele não precisa de porta aberta para ele entrar, moça. Ele não precisa de porta aberta para ele entrar, moço. Ele vai entrar e vai dar um jeito de mudar a tua história. A tua história não vai acabar assim. Ele vai dar um jeito de mudar a história da tua vida. Você não vai morrer envergonhado. Você não vai morrer envergonhada. Ele vai entrar na tua história, homem. Ele vai entrar na tua história. Pastor, eu não vejo saída, pastor. Não há expectativa, irmão. Você acha que quantas vezes o diabo disse para mim que eu não ia casar porque eu sou portador de deficiência, irmão? Seco, que parecia um usuário de crack. Pobre de marré, dormindo na oficina. Você acha que quantas vezes o diabo me visitava e dizia: irmão, tua vida vai ser um fim triste.
não vai rolar, irmão. Cheio de sonho, vou gravar, vou ser um compositor famoso. E o diabo dizia, meu filho, não vai rolar. Você já tentou tantas vezes, irmão, sabe o que acabava comigo muitas vezes? Meus pais estão aqui. Quantas vezes eu me encontrava com eles, e aí meu pai falava, e aí, como é que tá as músicas? Irmão, pior que perder é ter que explicar para as pessoas que perderam. Eu vou te falar uma palavra aqui de inteligência, tá? Quando você vê alguém que não está legal, deixa ela quieta. Porque tem gente, já viu, em velório, não tem o que falar, irmão. Não tem o que falar. Abraça. Esteja ali. Então, eu tenho que dar satisfação assim, não deu certo. Aí, algumas coisas começavam a acontecer. Já viu quem mexe com o negócio como que é? Meu pai sempre piscou antes, não fala das coisas antes dela acontecer. Mas a gente empolgado, a gente quer dar um resultado para a sociedade. Nós queremos dizer assim, não, está acontecendo isso, porque nós queremos dizer para as pessoas que está dando certo, que vai dar certo. Nós queremos mostrar, nós queremos de alguma forma fazer um resultado. E eu falava assim, não está para acontecer isso de repente. E aí aquele negócio aconteceu. Na verdade assim, bateu na trave e saiu pela linha de fundo. Só que mesmo estando tudo fechado, ele entrou. Ele entrou. Deus está dizendo para alguém aqui nessa vida, não, nessa noite, não se desespera. Não se desespera. Vai passar. Não se desespera. Aguenta, espera, porque eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar. Foi no mesmo dia, não? Aqui foi 8 dias depois. Seus 8 dias vai chegar. Seus 8 dias vai chegar. Aí o texto continua dizendo: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele também estava Tomé. Então chegou Jesus, as portas estavam fechadas. Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Verso 27. Depois disso, disse a quem? A Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui, ó, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, credes? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Jesus se apresenta para Tomé. Ele diz: Tomé, sou eu, Tomé. Tomé, você acha que eu deixava de ser, irmão? Tomé, eu sei que você é crente, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, Tomé. Eu lembro daquele dia lá que você decidiu até morrer por mim. Tomé, não é porque você passou um dia mal. Tomé, não é porque no meio de uma crise existencial da sua vida você não acreditou mais, Tomé, que eu vou apagar a sua história. Tomé, vem cá, sou eu, Tomé. Tomé, sou eu. Tomé, toca aqui. Sou eu, Tomé. Tomé, toca aqui, ó. O soldado feriu aqui, Tomé, ó. Sou eu, ó. Tomé, bem-aventurados são aqueles que não vê, Tomé, eu quis crer. Eu estou pegando aqui nessa noite com muita gente que talvez não está vendo nada, mas está crendo. Por isso que eu digo: vai acontecer. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas acreditam. Vai acontecer. Ei! Ele não vai te deixar falando.
Tomé achou que tinha acabado, mataram ele, acabaram com ele. Ei! Nananina não. Ele vive. Ele reina. E tem mais, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. O grupo não pode subir, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Você sabe porque eu tenho certeza que eu vou vencer? Você sabe porque eu tenho certeza que você vai vencer? Porque ele está vivo. Pode vir o inferno e dizer não, mas mataram ele. Ele ressuscitou. Ele está vivo, ele habita no meio de nós. E nessa noite, você que está enfermo, receba a cura agora. Você que está enfermo, seja visitado agora. Em nome de Jesus, tomei, desapareça agora. Câncer, em nome de Jesus, some desse corpo agora. Espírito de opressão, de depressão, demônio que tem tentado lançar suicídio também dessa pessoa. Eu estou verificando agora. Eu te repreendo em nome de Jesus agora. Pede as forças também dessa pessoa agora. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Deus vivo que foi comprado na cruz do Calvário a preço de sangue. E nada vai poder parar essa igreja. Nada vai poder parar a história que Deus tem na tua vida e na tua família. Você pode te colocar de pé nesse momento. E nós vamos declarar porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele reina. Oh, aleluia! Porque Ele vive, a tua família, querido, vai ser visitada por Ele. Porque Ele vive, Deus vai abrir aquela porta que você precisa entrar por ela. Porque Ele vive, esse tempo de vergonha vai passar. E a glória de Deus vai resplandecer aqui na tua casa. Seu filho para nos salvar. Na cruz morreu, na cruz morreu, por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu, Ele ressurgiu. Você vai gritar, porque Ele vive, eu posso ver no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Ela está nas mãos! Ela está nas mãos! A sua vida está nas mãos dele! A tua vida está nas mãos dele! A tua família está nas mãos dele! Tudo está em suas mãos! Oh, aleluia! E quando enfim, Senhor, chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo então. Terei vitórias.
casamento vai dar certo. Porque ele vive a sua empresa, Deus vai prosperar ela.